Saudações a todos vocês que estão aqui me assistindo. Meu nome é Misael. Eu serei o seu professor de História Antiga e Medieval na Escola Palatina. É com muito prazer que estou criando essa aula de apresentação e colocando isso para vocês hoje. Sejam muito bem-vindos. Nesta primeira aula, eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de história. O que é história? Todos nós temos uma concepção comum do que seria essa ciência. Alguns diriam que é meramente o estudo do passado. Todavia, será que essa é mesmo a definição de história? É um mero estudo do passado? Vejamos. Eu acredito que todos vocês que estão me assistindo agora têm acesso à internet e podem, eventualmente, consultar no seu navegador, fazer uma breve pesquisa, digitar a palavra que é história, as palavras no caso. E provavelmente o primeiro resultado que vocês vão encontrar no seu buscador será a Wikipédia. Vejamos o que a Wikipédia diz sobre o conceito de história. História é a ciência que estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, concomitantemente análise de processos e eventos ocorridos no passado. Bem, aqui temos um bom conceito para começar. E algo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é pelo fato de falar do homem, do ser humano. Ou seja, a história não é um mero estudo do passado, mas é o estudo do homem no passado. Então, o homem é um dos elementos primordiais dessa ciência. Quanto à palavra, ela tem sua origem no grego e significa pesquisa, conhecimento advindo de investigação. O Legoff, em seu livro A História Deve Ser Dividida em Pedaços, diz que a história não é bem uma ciência, mas um saber racional. Eventualmente, nós vamos voltar a essa discussão, que é muito importante, muito frutífera, mas não faremos ela nesse momento. Outra coisa que o Legoff diz, que é bem interessante, é sobre a origem do fazer histórico ocidental. Ou seja, de onde é que ele vem? De acordo com esse autor, ele tem dois pontos primordiais, duas origens primordiais, que seriam Heródoto, conhecido como pai da história, e o pensamento grego, e, por outro lado, a Bíblia e o pensamento cristão e judaico. Outro autor interessante que eu gostaria de trazer aqui é o Povegni. Em seu livro Como se escreve a História, ele fala que a história é um romance real. São fatos reais, onde o ser humano é o ator. De certa forma, essa definição aproxima um pouco a história da literatura, com a diferença de que estamos falando de fatos reais, coisas que realmente aconteceram. Ainda Povegni, esse mesmo autor, em seu livro Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos, ele fala sobre a história antiga. E a história antiga era a mesma da história moderna? É tudo a mesma coisa? Não houve modificação durante todo esse tempo? Sim, claro que houve. E a história antiga, ela nasce da investigação, como o próprio origem desse nome diz. Ele nasce da investigação, não da controvérsia. Ou seja, o historiador antigo ia atrás dos fatos, colhia informações, lia as fontes, entrevistava pessoas, ia presencialmente até o lugar onde os fatos realmente aconteceram e depois ele contava o resultado dessas investigações, o que ele reputava como verdadeiro. E muitas vezes ele sequer citava a fonte, porque ao leitor de história daquele período não interessava de onde vinha esse conhecimento. Ele acreditava no historiador. Foi o historiador que fez a pesquisa, que fez todo esse trabalho e que tinha a obrigação de conferir isso. Todavia, essa investigação não era simplesmente um faz de conta. Ela era realizada de forma séria, de forma muito parecida com o jornalismo moderno. Então, de acordo com Tucídides, era obrigação do historiador ler as fontes, ou seja, a tradição que foi legado pelos antepassados, mas com um olhar crítico.
E Tucídides também não falava com outros historiadores, ele falava com o público leigo, ou seja, militares, políticos, e tentava fornecer informações técnicas bastante precisas que servissem para esses indivíduos que estavam lendo suas obras. Pausanias, por sua vez, nesse mesmo espírito de atitude racional e crítica diante da tradição, analisou a história de Teseu e o Minotauro e defendia que Teseu realmente existiu, que essa parte da tradição pode ser tomada como verdade, que Teseu foi um rei. Todavia, ele questiona a existência do monstro Minotauro. Para ele, o Minotauro pode ter sido uma fera ou um homem, mas não aquele monstro mitológico, tal como descrito nas lendas. A história antiga, como eu já disse, então, é como o jornalismo moderno. E a partir de que momento isso muda? A partir de que momento a história passa a ser a ciência moderna como nós conhecemos? Bem, de acordo com Momigliano, a história seria reduzida a uma questão metodológica, ou seja, é a capacidade dos historiadores de distinguir fontes originais e fontes de segunda mão, ou seja, fontes primárias e fontes secundárias. Pois bem, na Antiguidade Tardia, os historiadores começaram, cada vez mais, a citar de forma direta aquelas fontes com as quais eles estavam trabalhando. Mas isso significa que houve um avanço em relação à Antiguidade clássica? Eu diria que não. Na verdade, a citação das fontes de forma tão literal e de forma tão mais frequente por esses historiadores não era uma questão propriamente de evolução nesse sentido. Inclusive, é uma atitude que tenta chegar a uma objetividade absoluta, ou seja, tentar reproduzir sempre que possível de forma mais fiel a tradição, acreditando de forma menos crítica até do que na Antiguidade Clássica nesses materiais produzidos. E quais eram as características desse historiador? Esse historiador, ele tinha de ser diligente, competente e imparcial. Diligente porque ele tinha que ler todas as obras da tradição referentes àquele assunto. Competente porque ele tinha de ter a capacidade de entender e de saber do que diziam essas fontes. E imparcial porque ele não podia pecar nem por omissão e tampouco por comissão. Ele não podia retirar nem adicionar dados daquelas fontes. Gostaria de acrescentar ainda sobre a Antiguidade Clássica e a história durante esse período, que eles tentam não fundar, mas melhorar a tradição. E o próprio Flávio Joséfo dizia que o melhor historiador era aquele que falava dos fatos a que era contemporâneo, ou seja, era aquele que falava sobre os fatos que ele próprio presenciou, porque dessa forma ele podia ser uma autoridade muito mais confiável do que aquela que falava de fatos ocorridos há centenas de anos antes, gerações e gerações atrás. Continuando, quando começa realmente esse hábito das fontes? Quando as fontes realmente tomam essa importância maior na história? Ela toma essa importância quando a história adentra as universidades, que são ambientes de controvérsia. Esse hábito de fontes já existia nas discussões teológicas e nas discussões de direito. E aqui o objetivo é sempre tentar demonstrar que se está certo e que o adversário está incorreto. Ou seja, é uma tentativa de obter um determinado monopólio do conhecimento. Então a história deixa de ser escrita para os leigos e passa a ser escrita para outros historiadores. As universidades surgem na Idade Média, mas ainda nesse período a história não tem uma cátedra reservada para si. E o mais próximo que teremos de historiadores nesse período serão os cronistas, que serão novamente lidos e trazidos à luz mais para frente, lá pelo século XVII. Inclusive, é no século XVII em que Bossuet, preceptor dos filhos de Luís XIV, iniciará, assim, um ensino da história,
para esses seus alunos. E o seu método coloca a história como uma forma de criar prédicas morais, ou seja, ele vai tentar retirar ensinamentos dos fatos passados que tiveram o homem como ator para poder ensinar os seus alunos. Trazendo então a velha máxima romana, que é Historia Vitae Magistra, ou seja, a história como professora da vida. E nesse sentido, a história adentrará inicialmente as universidades, terá suas cadeiras lá, suas cátedras, aliada à moral, à ética, à retórica, ou seja, a história sempre estará atrelada a outros tipos de conhecimento e ela será utilizada para acessá-los. A Alemanha é o país mais precoce, impulsionado pela Reforma. E, como eu falei, será associada à retórica, à ética e à poética. Já a Inglaterra possui uma cátedra de História Antiga desde o século XVII. A Itália, terá História e Eloquência a partir do século XVIII e a França terá História e Moral a partir de 1775. E, então, é a partir desse momento, do momento em que a história começa a ter sua própria cátedra, que nós teremos efetivamente a história moderna, como nós a conhecemos. Por fim, para terminar esta breve apresentação, eu gostaria de falar sobre uma questão bastante afeita às nossas discussões e que será expandida nas próximas aulas. Mas a história, ela é objetiva ou ela é meramente subjetiva? Tudo vale em questão de investigações históricas. Eu lhes adianto que não é um vale tudo. Existe um determinado nível de objetividade na história. Muitos acontecimentos estão fartamente registrados pelas fontes disponíveis e não se cabe questionar a sua ocorrência. Também não se cabe questionar a sua cronologia, no mais das vezes. Ou seja, nós sabemos quando ocorreu a Revolução Francesa, nós sabemos quando ocorreu a Revolução Americana de Independência e sabemos que a independência americana aconteceu antes da Revolução Francesa. Ou seja, podemos dizer que a Revolução Americana contribuiu para a ocorrência da Revolução Francesa, mas nunca o contrário. Claro que nesta breve aula de apresentação não poderemos chegar tão a fundo nesse tema, mas eu estou lhe adiantando esta resposta. E por fim, para finalizar esta pequena aula, eu gostaria de ler uma citação da senhora Regine Pernod, uma grande historiadora, e que foi trazida pelo professor Ricardo da Costa na introdução de um de seus livros. Vejamos. A liberdade de pensamento que a história exige e necessita, como toda pesquisa científica, não pode ser confundida de forma alguma com fantasias intelectuais de um indivíduo, ditadas por suas opções políticas, suas opiniões pessoais ou seus impulsos momentâneos, ou mais simplesmente pelo desejo de escrever um volume de grande tiragem. A história tem seu campo. Ela deixa de existir quando não for à procura da verdade, fundamentada em documentos autênticos. Ela literalmente se evapora, ou melhor, nada mais é do que fraude e mistificação. Então, assim, eu termino minha aula e agradeço enormemente pela atenção de vocês. Espero vê-los novamente nas minhas aulas na Escola Palatina. Muito obrigado.